Quero aproveitar essa oportunidade para compartilhar com os senhores algo muito importante que eu tenho. Alguns aqui já ouviram essa história. Alguns aqui já ouviram essa história. E eu quero poder compartilhar, me deu vontade de compartilhar agora. Eu sempre me emociono muito quando eu falo sobre isso. Mas é algo que retrata a minha personalidade. Muitas pessoas ali na Câmara, o Stefano já saiu, o Roberto está aqui. Muitas pessoas ali na Câmara, muitos vereadores, aqueles que lidam falando, mas você é intransigente, você é muito chato. Eu ouço isso. Você é muito chato, não pode ser assim. Eu defendo aquilo que eu acredito. Defendo, com unhas e dentes. Mas isso não é por acaso. Nós temos que ter palavra. Nós temos que ter palavra, nós temos que cumprir. Ainda que essa palavra possa nos custar muito caro. Nós não somos obrigados a assumir compromisso. Mas se assumimos, temos que cumprir, a qualquer custo. Eu quero compartilhar com vocês, todos aqui, conhecer um pouco da minha história. Por que isso acontece comigo? Por que nós vivemos um momento triste da política, um momento nojento da política, isso é verdade. E eu não avalio esse momento como um momento político, avalio isso como uma união entre uma família linda. Nós temos que resgatar, acima de tudo, a dignidade do mineiro para poder reconstruir Minas. Reconstruir Minas Gerais, que passa do seu pior momento da história, em que os municípios vão falindo, e quando o município fale, senhoras e senhores, o povo geme. Porque quem concede o serviço público não é o Estado, de uma grande forma, não é a União, as pessoas vivem no município. Então, se o município fale, o povo geme. Mas para isso nós temos que encarar com dignidade, encarar com esperança um momento triste que vem por aí. Para muitos vem o medo, e eu contribuo esse medo com a palavra de esperança para todos que aqui estão. Então, nesse momento em que nós temos que lutar, nesse momento em que eu recebo esse abraço caloroso de todos vocês, eu quero aqui compartilhar, um pouco de água, por favor, mãe. Eu quero aqui compartilhar com os senhores algo que eu vou levar por toda a minha vida e que me norteou até hoje. Se eu me emocionar, eu peço perdão de forma antecipada, né? Possivelmente me emocionarei, mas é algo que eu tenho que falar e deixar para aqueles que aqui estão. E eu gostaria de dar um título. O valor da palavra. Não existe palavra em vão. Em 1988, meu pai, que aqui está, nós nunca fomos ricos, nós nunca tivemos ouro e prata, nunca tivemos isso. Doutor Carlos, Dâmina, Nivaldo, nós nunca tivemos. Mas eu tive um berço esplêndido, um esplêndido de fartura de princípios morais, éticos, de respeito pelas pessoas, de amor pelas pessoas, de solidariedade. E isso é o que me norteou até hoje. E eu não vendo, não negocio esses princípios. E muitos aqui hoje que têm contato comigo vão entender, viu, Toninho, um pouquinho da minha história, por que eu sou assim. Por que agarrar de unhas e dentes naquilo que nós acreditamos. Em 88, meu pai, como havia falado, nós nunca fomos ricos, mas meu pai, a prioridade dele, de 100%, não posso nem falar 99%, família. É família. Teve grandes oportunidades, teve grandes convites, não foi por causa da família. Ajudou meu avô, um grande amigo do meu avô, melhor amigo do meu avô, e isso foi fantástico, foi maravilhoso. E quem conhece a minha família aí sabe do que eu estou falando. Ele falou para mim assim, olha, sempre me lançou grandes desafios, sempre fui movido por desafios. Ele falou, olha, se você conseguir média geral 9 em todas as matérias, eu tenho que fazer uma pela outra, tem que ser a média geral 9, no Natal eu te dou o que você escolher. Eu fiquei feliz, porque estudar é uma coisa que eu sempre quis, sempre gostei, porque eu não podia, né? Eu praticamente comecei a andar com uns 10 anos de idade. Meu pai falou aqui, eu tinha uma doença, eu não podia andar. Fiquei internada no Sara Kubitschek em Brasília durante 6 anos, né? Então eu comecei a andar com uns 10 anos de idade. Então tudo que eu tinha para poder brincar, né, criança, era coisa sentada, era coisa que eu não podia andar. Eu aproveito a oportunidade para cumprimentar os meus familiares, meus tios que aqui estão, que são verdadeiros pais, as minhas tias que cuidaram de mim. Obrigado, muito por tudo, Tia Dorinha, Tacida, todos aqui.
Uma segunda casa, morei na casa deles há muito tempo, me ajudou, muito obrigado, sou grato por tudo isso. E ele lançou esse desafio para mim, e eu rapidamente peguei, falei, beleza. E aí, no início do ano, quando foi feito o desafio, a realidade financeira do meu pai era uma, e eu continuei estudando. Chegando lá no terceiro, né, no terceiro trimestre, enfim, já próximo do fim do ano, saiu o boletim final. E eu consegui média acima de 9. Eu consegui uma média acima de 9. Só que tinha um porém. Naquela época, exatamente há 30 anos atrás, quando saiu o resultado, a condição financeira do meu pai não estava boa. Eu era uma criança de 8 anos de idade. Eu lembro que o meu pai, ele se presenteou, né, eu acho que uns 2 anos antes disso, ele tinha um sonho, e ele realizou esse sonho, era ter um Opala. Era um Opala laranja. Opala laranja. Era uma saída e um problema, Diniz. Era uma saída e um problema. E o prazer nosso, o que era? Nós éramos os mecânicos. Nós arrumávamos o Opala. Todo final de semana, no sábado de manhã, era aquela pasta de Grambrix de um lado e tal, pretinho, pneu, arrumando e tal, isso aqui. Meu pai já levantava junto com meu tio Tietode, aquele capuz, já desmanchava o carro todo. Era uma alegria muito grande, era um prazer, era o nosso sonho, Nivaldo. E quando saía muita gente. A gente chegou a pescar em Camargo, são 14 pessoas dentro do carro. Voltava sem a descarga, mas era o sonho, era a nossa alegria. E nós não dormíamos de ansiedade para esperar aquele dia. E aquele Opala era o sonho do meu pai. Então, todo final de semana eu já esperava. Sábado de manhã, a gente já começava ali a lavar e tal, as pessoas olhando, e a gente deixava o carro impecável. E aí, eu consegui a média acima do 9. E falei com ele, agora vamos cumprir. Eu quero ir lá em São João del Rei, quero escolher o meu presente de Natal. E ele me trouxe. E quando eu cheguei aqui em São João del Rei, lembro que foi até na antiga Casa Sade. Está sendo lançado naquele ano um carrinho chamado Pegasus, junto com o Máximos. O Máximos era para uma areia, uma terra, e o Pegasus para um local mais liso. Mas era a primeira vez que lançava, pelo menos dentro daqui, né, questão nacional, um carrinho controle remoto sem fio. Só tínhamos aquele com fio, né, que a gente tinha que andar junto com ele. Esse não, tinha luz, tinha isso, aquilo. E eu lembro que eu falei, é esse que eu quero. Meu pai estava comigo. E eu lembro que era muito caro, caríssimo, dentro das nossas possibilidades, extremamente caro. Mas meu pai tinha uma palavra comigo, ele tinha. Eu lembro que ele demorou para comprar, porque era um Natal, né? Então estava longe do Natal ainda. E eu lembro que eu perguntava todo dia, e aí papai, e o carro, e o meu carrinho, e meu carrinho, e meu carrinho? Vai, não. Você vai ganhar, você vai ganhar. E aí, um dia, no sábado de manhã, nós não lavamos o carro. A gente não lustrou o carro. E meu pai saiu sozinho. Eu não entendi aquilo, né? Porque ele sempre me levava, meu pai, meu melhor amigo, me levava para tudo. E ele foi embora sozinho e tal. Nesse dia não conversou muito. E ele volta de ônibus com uma sacola na mão. Ele volta de ônibus, saiu com o carro. Há 30 anos, eu tenho isso como um símbolo de um caráter. Esse pessoal, uma salva de palmas ao nosso candidato, família, Carlos Zamora, contando essa história linda para todos nós, um exemplo de família. Há 30 anos. Papai, vem cá. Vem cá, papai. Abdicou do sonho dele.
vendeu o sonho dele para realizar o meu. Mais salva de palmas! Este é o homem que vai representar você na legislativa, Cabo Zanola. Isso mexe comigo. E amanhã, quando eu descer daquela câmara, naquelas escadas, eu vou sair na certeza que eu nunca coloquei a mão em R$1 de ninguém. Em nenhum R$1 de ninguém. Podem falar que eu ando mal arrumado, podem falar que eu sou chato, podem falar o que quiserem, mas que eu coloquei a mão em R$1 de alguém, algo que não seja meu, isso ninguém vai poder falar. E se falar, vai ter que provar. Sabe por quê? Que ainda que eu fosse um bandido, se eu colocar a mão em R$1 de alguém, se eu prejudicar qualquer pessoa, eu não vou ter coragem de olhar para ele. Eu não vou ter coragem de fazer isso, porque ele abdicou de um sonho dele para que o meu fosse realizado. Então é essa seriedade, é esse compromisso que eu levo para a minha vida toda, não só na política não, Diniz, é para a minha vida toda. Eu quero nesse momento abraçar cada um, eu quero agradecer a oportunidade, eu quero pedir perdão pela minha emoção, perdão por não ter falado nada daquilo que eu vim preparado para falar, né? E dizer que nós estamos juntos nessa situação. Desafio o que me move. Nós passaremos agora por um momento de reconstrução de Minas Gerais, e essa reconstrução certamente passará pelo berço da liberdade. Essa terra vai ter que ofertar soluções para muitos problemas daí de fora, e nós vamos fazer parte disso. Todos os senhores e senhoras estão... Eu peço uma convocação, eu peço que nós possamos multiplicar isso aí. A nossa campanha é franciscana mesmo, nós não temos dinheiro, mas para quem tem um público desse não precisa de dinheiro não. Muito obrigado a todos e até dia 7 de outubro.